Chuchu Veludo nasceu na época de Hitler. Ele era alemão, ou seja, louro do olho azul, branco, pele branca. Será, gente, que era isso mesmo? Bom, diz essa história que era alemão, filho de uma dona de casa e um oficial do exército. Na verdade, o pai dele foi pro exército, gostou, foi subindo de cargo, e foi ficando bem lá no exército, tipo, pra lá de sargento, que eu não sei patente de exército, eu não faço a menor ideia. Mas diz que ele foi criado com um pai rígido, né, oficial de exército, e aprendendo a amar armas e tudo aquilo que vem junto com o exército, que eu não sei falar o que é, toda aquela educação. E essa mosca que não sai daqui, toda aquela educação que se tem quando a pessoa é filho de militar, você que é filho de militar sabe do que eu estou falando? Pois é, isso. Cresceu assim, daquele jeito, mas era uma criança feliz, alegre. Desde pequenininho, o pai deixava ele fazer tudo, inclusive pegar faquinhas, brinquedinhos, para pegar os bichinhos e matar. E ele gostava de fazer isso. Dizem, né, a gente que é fã de canais tipo ID e afins, e psicopata começa assim, né? Matando os bichos, judiando dos bichos. Então, desde pequenininho, ele adorava pegar um bicho, matar, ver a reação dele, ver ele morrendo, de todas as formas possíveis e imagináveis. Criança fofinha, né? Não sei se a história está certa na cronologia, sou péssima em aula de história, geografia e urubá, vocês sabem que eu já não sou boa. Mas diz que ele nasceu na época, cresceu na época da Segunda Guerra Mundial. Um pouco maior, o pai apresentou a ele todo tipo de armas e ele foi adorando aquilo. E quando chegou a época, se alistou no exército de quem? Adolf Hitler. Ele fazia parte desse exército de pessoas amáveis, fofinhas, alemãs, né? E o resto da história a gente já sabe. Então, se alistou ali e foi ficando junto com o pessoal do exército, aprendendo tudo, e aí lidando com mais armas ainda. Sendo assim um pouco mais velho, ele começou a fazer testes. Como lidar com armas e como, além dos animais, as pessoas reagiriam à morte. E começou a matar pessoas. Porque ele gostava, porque ele achava bonito. Porque era uma época liberal, uma época que podia matar as pessoas, principalmente quem? Os judeus. Olha que coisa bonita. Já não tô gostando dessa história, mas é isso. Tem que contar pra vocês o que eu acho, né? Cada conteúdo que chega eu vou contando. Um deles é esse. E diz que ele sentia o maior prazer em matar, fosse humano, fosse animal, e continuava fazendo os testes dele do que dava mais prazer a ele, se era matar um bicho e ver o bicho morrer, se era matar um humano, e assim ele foi crescendo e, tipo, que ninguém impedia ele de fazer isso. Pessoas estranhas. Quando virou moda judiar das pessoas judias, judiar dos judias, judiar dos judeus, judiar das judias, tá certo isso? Acho que sim. Ele começou a brincar na janela de tiro ao alvo, já adulto. E aí, às vezes ele mirava em adulto, homem, mulher, criança. Sendo judeu, ele estava ali, mirando e matando as pessoas para ver o que dava mais prazer, como ele se sentiria melhor, que trazia mais alegria para ele. E chegou um momento que já não tinha mais graça. Só de longe atirar e ver a pessoa morrer, como que ia reagir, do momento do tiro até a morte, ou do momento da facada, que ele lançava todo tipo de arma, faca, revólver, não sei como chamava, espingarda. Ele ia matando o povo, fazendo os experimentos dele. Cada morte que passava, o prazer dele aumentava. Ele, não contente de matar sozinho, começou a matar marido na frente de mulher, mulher na frente do marido, criança na frente dos pais. Ele mirava e pum, ia lá ainda pra ver a reação. Imagina, com aquela cara de, o que foi que aconteceu? E assim, ia aumentando o estilo de matança, o estilo de prazer que ele estava sentindo. Ele ia analisando e avaliando o que ele achava melhor, mais divertido em matar e cometer atrocidades com pessoas ou animais. Um certo tempo depois ele se casou, porque ele era um homem de bem, bonito, alemão, né? Bem educado, filho de militar, também já era militar. Então arrumou uma noiva, ela ficou apaixonada, perdidamente.
E eles casaram com todas as pompas e glórias e foram viver felizes para sempre. Não com ele, no caso, né? Não tinha como viver feliz para sempre com uma pessoa dessa, mas se casaram e constituíram a sua família. Mesmo assim, depois de casado, ele resolveu mudar. Não vou mais ficar matando as pessoas. Então ele arrumou uma judia que se apaixonou por ele, cortejou a judia, levou ela para casa, dizendo que ia lutar pelo amor dos dois, porque era um amor impossível. Convenceu a judia, ela foi para casa dele. Ali ele estava com o experimento dele maior. Então, com ela em posse daquele corpo, daquela pessoa, daquela judia, iludida, apaixonada por ele, ele começou a fazer tudo que ele podia imaginar que seria bom fazer com uma amante, com alguém que ele estivesse apaixonado, que ele gostasse, mas de uma forma negativa, sendo que ele era alemão e ela era judia. Para chegar ao ápice do seu experimento, ele se trancou com ela vários dias, disse para a esposa que ia viajar, e cometeu as maiores atrocidades, humilhações e tudo de ruim que se pode imaginar que um homem é capaz de fazer com uma mulher. Que infelizmente os homens são capazes de fazer coisas terríveis com as mulheres e as mulheres também. O ser humano é... Nem estudando a gente descobre o porquê da maldade humana, né? Mas nesse caso, ele ficou com ela e se satisfez dias e dias e dias a fios, fazendo todo tipo de maldade que ele tinha vontade com ela. E aí, finalmente, a guerra terminou. Os alemães perderam a guerra e os oficiais nazistas foram perseguidos e capturados. Gente, eu tô lendo do jeito que é a história, tá? Tô contando do jeito que é a história, do jeito que eu li. Se estiver falando besteira, coloca aí embaixo que tá tudo errado. Que a época tá errada, que não era alemão, não era nazista e não era a Segunda Guerra Mundial, mas tudo bem. Vamos continuar pra chegar na história do Chuveru. Ele, claro, fugiu. Super corajoso assassinão que ele é, judiador de judias. Fugiu com a esposa dele, conseguiu refúgio, ficou refugiado, até que, claro que nada fica escondido para sempre. Essa tosse é o meu filho que está doente, que a gente acha que ele tem tipo uma bronquite, uma asma, uma alergia. E de vez em quando vai sair umas tossezinhas ao fundo, assim, relevem. Até, sei lá, o dia que você estiver vendo, ele já vai estar bom. Então, a mulher, claro que coisas de mulher nunca fica escondida, a gente, esposa, sempre descobre o podre do marido. Ela descobriu, ele fez com a judia. Ela falou, o quê? Tô te ajudando? Você que escondido, morrendo de medo de morrer, depois de tudo que você fez com aquela mulher? E o problema foi os animais, as pessoas, foi a mulher. Descobriu da judia, o que ela fez? Entregou o marido. E aí, sabe como que ele morreu? Colocaram ele num paredão e ele foi fuzilado. Porém, não é todo mundo que é fuzilado que morre. No caso dele, ele não morreu. As balas entraram e ele ficou, tipo, tô quase morrendo, mas não morri. E jogaram o corpo dele numa vala, achando que ele já estava morto. Ao mesmo tempo que foram jogando, que ele foi jogado, não foi só ele que foi morto, foram várias pessoas, começaram a jogar os outros corpos em cima dele e ele estava imóvel, não conseguia mais se mexer. E os corpos começaram a fazer peso sobre o corpo dele e assim ele foi morrendo lentamente, asfixiado. Que morte, né? Nem pode falar triste, né? Porque a gente fica com raiva da pessoa, tá? Não pode desejar morte. Que morte ruim, né? Não dá pra comparar a morte dele com a dos outros. Não tem nem como amenizar essa conversa aqui, gente, essa situação. Não sei nem como sair disso. Tipo, não, que os outros ele matava, dava um tiro e já morria. Não tem como, mas a morte dele foi ruim, tá? Foi uma morte ruim, não foi uma morte legalzinha, não. Foi assim, fuzilado, morreu. Deu uma sofrida. Pouca. Tá, não vou falar, não vou opinar. Morreu assim, asfixiado com o corpo dos outros mortos em cima dele. E diz que quanto mais ele fazia força para respirar, porque ele só conseguia fazer força, assim, no caso, na respiração, para tentar sobreviver, imaginando que depois ele ia conseguir sair daquela vala, que ele era tipo um super-herói, assassino, nazista. Então, aí quanto mais ele tentava, só sentir o cheiro das carnes podres, da podridão da morte, dos corpos e tipo, além de morrer asfixiado, sentindo aquele cheiro horrível, ele tentava se salvar e, tipo, foi uma morte demorada horas e no fim morreu mesmo. Sentiu o cheiro da podridão, de todo tipo de morte que ele tinha feito, acho que na vida dele inteira. Ali ele resgatou e não se arrependeu. Portanto, ele ficou 40 anos ainda como espírito vagando pra lá e pra cá,
até que ele foi resgatado por um orixá. Que uns dizem que é Ogum, na Umbanda fala que é Ogum Rompimato, outros dizem que foi outro Exu, outros dizem que foi a Pombagira Rainha das Sete Encruzilhadas, outros dizem que foi a Maria Padilha Rainha, enfim, foi resgatado aquele espírito. E após 40 anos, ele estava arrependido, que já não era mais um nazista, no caso. Era um espírito apenas arrependido de todo o mal que ele tinha feito, que ele conseguiu entender, né, e resgatar os erros. É difícil contar uma história assim, né, e ficar com pena, e ficar, tipo, simpática ali com o espírito, não dá. Mas como é o Exu Veludo, a gente vai ficar simpatiquinha. E aí ele foi aprender tudo que ele poderia, como ele poderia ajudar as pessoas, vindo na Terra, para pagar por todo o mal que ele tinha feito em vida. Então ele foi aprender junto com outras entidades, e ele se aprimorou muito. Assim como ele desde criança ele tinha aquela índole e foi crescendo com um pai que era do exército, então, esqueci a palavra, gente, não é do exército que fala, mas aí ele teve toda uma educação, então o espírito levou aquilo e teve toda uma dedicação para aprender também. A partir dali, daquele momento militar, é o que eu queria falar, educação militar, ele se dedicou a aprender tudo que ele pudesse fazer pelo bem e pela caridade. Diz que quem carrega esse Exu são pessoas extremamente caridosas, elas, na vida delas, gostam de ajudar as pessoas, gostam de fazer por onde levantar quem tá caído. Todo o contrário do que ele foi numa vida de maldade, ao contrário, as pessoas nascem e são pessoas que gostam de se fazer a bondade, amor ao próximo, levantar, ajudar a caminhar, ajudar a pessoa a crescer. É esse tipo de pessoa que aquele espírito escolhe, ou para ser guardião, ou para trabalhar com ele na Terra, naquele corpo, na Terra, porque ele se sente bem, trabalhando com pessoas que gostam de fazer o bem, dar caminho e ajudar as pessoas a caminharem. E dá certo. Entendeu, né? Dá certo. É isso. Então, Laroye, viva Exu Veludo. Diz que uma das características dele é que tem a voz sempre aveludada. Não tem uma voz nem muito grosseira, nem grita, nem nada. E é sempre como se fosse ou um lorde ou um general. Eu sempre tenho aquela postura, né, pra conversar e tal. E ajuda todo mundo que precisa. Eu acredito, eu confio nele, apesar de ser um pouco impaciente também, tipo, né? Se você não faz o que ele pede também, né? É difícil. Mas é isso, ele tá ali pra ajudar todo mundo que precisa. Então, viva Laroye, salve Exu Veludo. Que ele possa ser nosso amigo, nosso guardião, que ele tenha sempre boas palavras com sua voz aveludada e possa nos ajudar e nos dar caminho, puxar nossa mão, colocar a gente lá em cima, fazer a gente crescer, caminhar e aprendermos a ser pessoas também bondosas e caridosas, e do mesmo jeito que alguém leva a gente pra frente, que a gente estica a mão pra trás e puxa alguém junto com a gente também, sempre. Esse é o Laroye de hoje, tem uma música aqui me rondando, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que no próximo vocês estejam aí pra assistir também. Um beijo, até o próximo vídeo.